Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de agosto de 2021, estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Libertação. Nós vamos, nesse momento, envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de abertura, e logo depois ela irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Senhor Jesus, mais um estudo desta obra que nos faz olhar os que nós consideramos mal com outros olhos, como quem sofre, como quem tem amores, como quem tem laços na retaguarda. Ajuda-nos a começarmos a olhar para quem nós achamos inimigos, como também nossos irmãos, que necessitam tanto de Ti como nós mesmos. Ajuda-nos a compreendermos as lições de Gúbio, as lições de Saldanha, de André Luiz, para colocarmos na nossa vida diária, aperfeiçoando e retificando nossos caminhos. Pois como aprendemos com Corvino em Ave Cristo, a justiça é perfeita e ninguém chora sem ter feito por onde. Então ajuda-nos a compreendermos, a acolhermos a Tua palavra e seguirmos até Ti. Que assim seja. No nosso estudo passado, depois de prestar socorro ao Leôncio, ao filho do Leôncio, eles voltaram a casa e começaram a ver o que poderiam fazer com Margarida. Saldanha disse para Gúbio que não dava para fazer uma coisa de forma intempestiva, porque tinha milhares, centenas que viriam atacá-los. Então que eles precisavam manter as aparências de que tudo continuava do mesmo jeito. Gúbio concordou com ele e, inspirando o marido de Margarida, o Gabriel, fez sugerir para Margarida trazer alguém para fazer uma sessão mediúnica. E ela concordou. E o Gúbio saiu e deixou o André Luiz com Saldanha. E o André Luiz, com a sua curiosidade típica, começou a questionar Saldanha das coisas que acontecia desse mundo de obsessores, de perseguição, de inimigos. E o Saldanha está o orientando sobre isso. Estamos nessa parte. Então vamos continuar aqui nesse diálogo de André e Saldanha. Reparou em derredor com extrema desconfiança no olhar e acentuou, porque lembra que André perguntou: vem cá, por que a gente não resolve logo isso? Ele disse: não, rapaz, calma que não é assim não. Ele ficou inclusive surpreso com a pergunta de André, porque ele achou que André estaria por dentro tinha noção do perigo do trabalho que estavam fazendo. O que ele percebeu? Gente, o André não tem noção do trabalho, né? Sei, porém, de experiência própria, quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas. Se puderem, conduzir-me-ão ao vale de miséria e penúria. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Olha, gente, o bem feito aí no coração do Saldanha. Ele sentindo, né? Ele disse: olha, convenci-me de que o bem pode vencer o mal. Espero que o nosso instrutor não me abandone. Olha a fidelidade dele. É por isso que a gente faça o bem. Leôncio, que nos fitava atencioso. Quem era Leôncio? O outro hipnotizador. O outro hipnotizador. Lembra aquele que estava ali fixo? Né? Ele e o Gaspar. É. O Gaspar que estava fixo. Leôncio que nos fitava. Mas Leôncio também não foi acolhido pelo... Foi. Leôncio era o pai de quem? De Ângelo. Pai de Ângelo, né?
Leôncio, que nos fitava atencioso, registrando-nos a conversação, asseverou por sua vez: Eu também não mais posso servir nas fileiras da vingança. Estou farto. Que legal, gente. O Leôncio, qual foi o caso do Leôncio? Lembra aí, gente? O filho dele, Ângelo, estava sendo envenenado pelo Felício, o enfermeiro, que queria casar com a mulher e ficar com a fortuna que era de Leôncio. E ele estava matando o filho do Leôncio, o Ângelo. O Ângelo. Uma criança. Olha só. Hipotequei os dois nossa simpatia e prometi-lhes, em nome de nosso orientador, que eles não faltariam acolhimento em plano superior. Olha o André já todo metido aqui, né? Vocês estão comigo, estamos juntos, Sorriam satisfeito quando Gúbio retornou ao compartimento da enferma, notificando que o problema fora resolvido. Margarida, porque todos eles estão ali no quarto da Margarida. Margarida e o esposo compareceriam na noite próxima a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico, porque nessa época aqui nós não tínhamos aí um número de centros espíritas e eram reuniões realmente familiares, feitas em residências. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes. Então, tanto ia ela quanto o último hipnotizador que ficou, fora os ovoides. Gaspar era aquele caso que eles olhavam, parecia assim que ele não entendia nem o que estavam falando, né? Com ansiedade, aguardamos o anoitecer. De quando em quando, Gúbio colocava a destra, né, ou seja, a mão, sobre a fronte da enferma, como acentuar-lhe a resistência geral. Por volta de 20 horas, um automóvel recebia o casal, que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides, ainda ligados à cabeça da enferma, sob o processo de imantação. Eu posso também dizer magnetização. Só para nós recordarmos um pouco a condição dos ovoides, eu vou pedir para a minha irmã Aramita voltar lá atrás no capítulo 6, e ela vai ler um pouquinho para a gente lembrar dos ovoides. Formas indecisas e obscuras. Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo, ao círculo, círculo de luz, ao halo vital das personalidades em movimento. E recordando, gente, nós estudamos bastante sobre os ovoides lá atrás. Se você não lembra, volta lá, ainda bem que está gravado no nosso canal para você recordar. Mas eles não têm, assim, não foram eles que foram para se vincular a ela, eles foram levados, porque eles não têm nem consciência, se você quer saber, tamanha a condição que está esses espíritos, tá bom? Então vamos lá. E diz aqui: por volta de 20 horas, um automóvel recebeu o casal, que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides. E quando os espíritos dizem grande, é grande mesmo. Então vamos lá. Ainda ligados à cabeça da enferma sob o processo de imantação, né? Esse processo de magnetização. Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos. Tranquilizou-os com palavras amigas, afirmando, aliás, com muita razão, que o assunto vinha sendo bem tratado. Alcançando confortadora vivenda, fomos admiravelmente recebidos. O senhor Silva, dono da casa, acolheu o Gabriel, que é o esposo da senhora Margarida. Então aqui ele vai começar a nos falar sobre o mundo físico, sobre a casa essa casa que está recebendo esses irmãos. O senhor Silva, dono da casa, acolheu o Gabriel e a esposa
que é Gabriel, esposo de Margarida, com inequívocas demonstrações de carinho. E Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, estendeu-nos braços fraternos. Então era encarnado recebendo os encarnados e desencarnados recebendo os desencarnados. Então aí o Sidônio era o diretor espiritual dos trabalhos. Lá dentro, 4 cavalheiros e 3 senhoras, os componentes habituais do círculo doméstico. Então, 4 companheiros e 3 senhoras. Então, temos aí um grupo de 7 pessoas. Do círculo doméstico, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os e instruindo-os até que o relógio indicasse o momento exato para os serviços da noite. A indagação de Gúbio, Sidônio esclareceu muito seguro. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente. Entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores do plano físico. Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento. O operário é complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal, embora, forçoso é dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médios de alguma força, boa ou má, em nossas faculdades receptivas. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação, por meio do serviço aos nossos semelhantes, e tocam a exigir dons medianímicos, quais se fossem dádivas milagrosas, a serem transmitidas graciosamente àqueles que se lhes candidatam aos benefícios, por intermédio da antiga varinha de condão. Esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada que pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre, quando em serviço metódico, ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva, quando em constante repouso. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente na fé positiva. Dentro do caminho louvável, haja o que houver e, não obstante cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante, a plantinha tenra que encerra a esperança do porvir, basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis, à maneira de melros num arrozal, e lá se vão os germes superiores que lhe confiamos, incessantemente ao solo do coração. De um instante para o outro, duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre, e as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Bem, vai descer a chibata.
paulada de luz, Paulada né? de luz. Uma colega colocou, né? Ele desce a chibata na gente agora. Porque ele disse, olha, lá dentro tinha 4 cavaleiros e 3 senhoras, né? Os componentes habituais do círculo doméstico, a que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes e tal. A indagação de Gúbio Sidônio esclareceu muito seguro. Então, vamos ver aqui, porque ele vai falar a nós, os trabalhadores. Vamos lá. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente, entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. Então, estamos fazendo? Estamos. Poderia ser melhor? Muito melhor. Se fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço, ele é intérprete do pensamento. O operário é complemento do administrador. O aprendiz, ele é veículo do mestre. Então, aqui ele fez várias analogias. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos da ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Então, nós aqui na condição de espírito, diz eles, estamos prontos a servir, mas nós precisamos dos encarnados. Qual é o propósito aí? Que nos corresponda aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Então, como estabelecer essa espiritualidade se o povo da terra não entra em contato com a gente? Gente, esse precisar aqui é entre aspas, tá? Porque a espiritualidade pode fazer e faz trabalho maravilhoso. Nós vimos aqui Gúbio. Quantos espíritos Gúbio atendeu, encarnado e desencarnado? Ele precisou de uma reunião mediúnica? Não. Aqui o que o nosso irmão Sidônio está aqui nos ressaltando, essa fala dele aqui, ó. A pergunta que é: como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Se não há quem se predisponha a estreitar esse laço. Então, quando a gente fala em reunião mediúnica, eu digo que é uma oportunidade que o Papai do Céu está nos dando para nós aprendermos a lidar com a espiritualidade. Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal. Embora forçoso é dizer, ou seja, sou obrigada a te falar, André, Gúbio, a maioria espera a mediunidade espetacular. O povo não quer ser médico, quer ser medião. Ele quer dar show, já quer ser um Chico Xavier, se sente, começa a psicofonia, se sente o Chico. Psicografa uma mensagenzinha fraquinha, já quer psicografar um livro. Já se sente. Que ele quer, ele já acha que a faculdade dele é um fenômeno, né? A maioria espera a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médios de alguma força, boa ou má. Todos nós somos médios de alguma força. Essa força é o quê? De alguma ação, ou de um espírito bom, ou de um espírito mau. O que está lá no livro dos Espíritos? Até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida? Mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles que vos... Então, por isso que ele diz, não procuram saber que todos somos médios de alguma força, boa ou má. Em nossas faculdades receptivas, todos nós estamos sob influências espirituais, logo somos médios. A pergunta que não quer calar é: que tipo de influência estamos recebendo? Tia, como é que eu posso saber qual é a influência que eu estou, se é boa ou má? Mas nosso Senhor Jesus já nos falou: conhece-se a árvore pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é mau, a árvore é má. Ficou claro? É simples.
É só olhar o que estás a pensar. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação. Essa daqui é uma chibatada assim, pá. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham, e ele colocou, nos aconselha, ele colocou na condição de, eu também recebo esse conselho, que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial. Substancial é pouco? Não. É muito, tá? Desenvolvimento substancial, ou seja, muito. Na autoiluminação. Então, novamente, a história do trabalho que nós estudamos ainda há pouco no Ave Cristo. Autoiluminação. Porque, gente, a gente tem que entender que o propósito do Cristo Jesus, o propósito de Deus, nosso Pai, o propósito dessa doutrina dos Espíritos, coordenada pelo Espírito de verdade, que é o nosso próprio Senhor Jesus, é a nossa autoiluminação. Porque todo esse trabalho é para nos tornarmos seres humanos melhores. Pronto. Nós estamos aqui, sexta-feira 13, 21 horas, estudando para quê? Para aprender a ser melhor. Nós estamos aqui aprendendo a nossa autoiluminação. Nós estamos aqui aprendendo, temos recursos, mas a única forma de fixar é na prática. Então ele diz, o povo não quer, não aceitam. Não, nenhum de nós. Por que, tia, que a gente não aceita? Porque quando a gente vai pro dia a dia, a gente não põe em prática, logo a gente não aceita. A gente acha bonitinho, mas a gente não quer viver. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação. Como? Por meio do serviço aos nossos semelhantes, e tocam a exigir dons medianímicos, qual se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente àqueles que se lhe candidatam aos benefícios, por intermédio da antiga, abre aspas, varinha de condão, fecha aspas. Então todo mundo quer e acha que vai cair um pozinho mágico e você vai ser um médium excelente. Gente, a faculdade ela é neutra. Quem dá qualidade à faculdade é a conduta moral do médium. Chico Xavier era médium? O que o fez o tornar um médium espetacular? Sua moral. Conduta moral. E nós sabemos que quando os espíritos percebem que há um interesse, uma vaidade e uma autopromoção com a faculdade, os espíritos nobres se afastam. E os espíritos inferiores tomam conta. Então não é só a faculdade. A quem eu estou servindo com essa faculdade? Na época da codificação da doutrina dos espíritos, várias pessoas que estavam dentro da codificação, dentro do trabalho de Kardec, foram contra. Existia um grupo dentro que era contra a religião, queria só a ciência e a filosofia. Não aceitavam fazer prece. Então a gente percebe às vezes que tem muitas criaturas que retornam para recuperar e acabam novamente repetindo os mesmos erros. Quer a ciência, quer a filosofia, mas não quer a religião. É como se fosse assim, eu não quero falar de Deus. Eu não quero falar de conduta moral. Eu não quero falar de Jesus. Esquece de que a mediunidade é uma energia, olha só, esquece-se de que a mediunidade é uma energia peculiar, ou seja, própria a todos. Todos a têm. Em maior ou menor grau de exteriorização. Todos nós o somos. Energia é essa, a mediunidade,
que se encontra subordinada aos princípios de direção. O que tu estás a fazer com a tua faculdade mediúnica? Partindo do princípio que todos o somos, em um grau qualquer. Então, tia, como é que é? O que eu estou fazendo? Com quem tu estás te vinculando? Que tipo de ideias tu estás aceitando e realizando? A quem tu estás servindo? Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada que pode ser mobilizada para servir ou ferir. Tu pode pegar uma enxada para movimentar a terra, como tu pode pegar uma enxada para machucar alguém. Então a enxada aí seria a própria faculdade. O que tu estás fazendo com ela? Com quem tu estás entrando em sintonia? Que tipo de inspiração? Você acha que se eu me predisponho a fazer uma revista de fofoca, você acha que tipo de espírito vai me inspirar? Hoje não é mais revista, é fake news, né? Hoje tem que falar inglês para poder falar português. Mas essas mensagens mentirosas aí que é feito pela internet, né, realizado, que a pessoa cria, né, você acha que ela está sendo inspirada por que tipo de espírito? Da mesma espécie que ela. Porque o encarnado também não se torna boa peça nessa hora. Entende, gente? Vocês estão vendo por que eu falei que a chibata ia descer? Pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre, quando em serviço metódico, ou revertindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva, quando em constante repouso. Então, se eu estou trabalhando, eu estou aqui me aperfeiçoando, eu estou aqui utilizando isso. Mas quando eu fico no repouso, ferrugem. Exatamente. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada, gente, é ousada e permanente de fé positiva, dentro do caminho louvável, haja o que houver. Olha que ânimo aqui pra gente. E, não obstante cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante, a plantinha tenra que encerra a esperança do porvir. O que ele está dizendo? Apesar, Gúbio, de todo o trabalho que a gente faz sobre cada um deles, ali regando a plantinha que está começando, basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem de forma sutil, tá? Sutis. A maneira de Melros é aquele pássarozinho da pele, da pelugem pretinha, sabe, que adora comer lá o arrozinho, né? Mas ele diz, a maneira de Melros, eu vou pedir para nossa querida amiga Letícia, se possível, colocar a foto aí do Melros no slide para você ver. Não arrosar, ou seja, perde arroz. Porque ele diz, a maneira de Melros, não arrosar, ou seja, leva tudo. Tudo que a espiritualidade tentou colocar na nossa cabeça, basta uma visita dessa aqui de espíritos maliciosos e perturbadores e pronto. A gente caiu feito um pato. E lá se vão os germens. Germens, gente, germes já nasceu? Não. Tá ali, tá a informação. Lá se vão os germens superiores que lhes confiamos. Esse germe é o quê? Justamente essas lições divinas. Incessantemente, confiamos. Incessantemente, diariamente, eles estão ali a nos inspirar ao solo do coração, sentimento. De um instante para outro, duvidam de nosso esforço. Ai, será que eu tenho um anjo da guarda? Será que realmente existe amigo espiritual? Ai, não sei não, olha. Acho que eles não estão me ajudando, não. Acho que eles não estão me ajudando, não. Desconfiam de si mesmo. Ai, eu acho que eu não consigo, eu não tenho, não. Falta de confiança em si próprio. Cerram os olhos, fecham os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre.
E as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas, ou seja, gente, desperdiçadas, quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. E aí, o lombo ficou doído? Então, depois desse lombo doído, cenas do próximo capítulo. Agradecemos, então, a Deus nosso Pai. Vamos orar por gratidão. Hoje, sexta-feira 13, essa gravação já é o nosso último livro do dia, dessa noite. Foram 4 obras que nós gravamos hoje. Gravamos Livro dos Médiuns, Obras Póstumas, Ave Cristo e agora a Libertação. Então vamos juntos agradecermos a Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Amado Mestre Jesus, os nossos corações se unem nesse momento em um só, para lhe agradecermos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, dessa família, estudando lições tão grandiosas, Senhor. Como é bom podermos ouvirmos essas lições tão fortes, estando todos nós encarnados, acordados, lúcidos. Ajuda-nos, Senhor, ainda mais a compreendermos a sintonia mental. Ajuda-nos, Senhor, a selecionar os nossos pensamentos, a substituí-los, a discipliná-los. Nós, Senhor da vida, devemos compreender que tudo começa num simples pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Que nós possamos educar o nosso pensamento e, de contrapartida, o nosso sentimento. Obrigada, Divino Amigo, por todas as lições. Obrigada, amigos espirituais, pelo amparo, pela assistência e pela inspiração. Agradecemos a Deus, nosso Pai. E que Tua bênção, Senhor, possa se fazer em todos nós, encarnados e desencarnados. E aos nossos amigos do EOS Manaus, que retornaram à pátria espiritual, que também, Senhor, possam ser amparados carinhosamente por Ti, Senhor. Que assim seja.